Olá, amigos e amigas. Boa tarde a todos e a todas. Estou aqui com uma amiga minha de velhas datas, né? Bastante. Bastante, mas a gente não pode revelar a distância do tempo, né? Melhor não. Mas doutora Silvana é psicóloga, ela é clínica aqui em Valença, né? Ela vai falar um pouco do trabalho dela, onde é que é a clínica. E a gente vai abordar sobre essa questão do medo, da ansiedade e da depressão, porque tem muitas pessoas, né, amiga, Silvana, que vem Uhum. conversando comigo, me ligando, que está em pânico, que está com medo, outros estão depressivos. Aí eu queria que você pudesse fazer essa abordagem e dar um alô aí pro pessoal. Um alívio, né? Boa tarde a todos, né? Eu sou a Silvana Andrade, mais comumente chamada amiga de velhos tempos, de Ademir. Eu sou formada em psicologia, não tenho doutorado ainda, aí eu dispenso o doutora, pode Aham. ficar tranquilo. E tenho formação em pedagogia, trabalho aqui em Valência também como professora e atuo também como psicóloga, né? Tenho um espaço, um consultório, já há mais ou menos 2 anos, que eu divido espaço com mais duas outras colegas, que não são daqui de Valência, né? Fica ali, é um prédio que fica ali junto à pizzaria Casa Verde, né? Na rua Quintino Bocaiúva. Aí ali a gente está fazendo atendimento. No momento, nós estamos fazendo atendimento online, né? Pela dificuldade do atendimento presencial, a gente tem que estar muito próximo ao paciente. E aí, por uma questão de proteção mesmo de ambas as partes, a gente está fazendo esses atendimentos online. Mas o nível realmente de ansiedade, de estresse, de depressão, né? As pessoas têm estado num estado deprimido muito grande por conta de todas as circunstâncias, com o isolamento, né? E com o medo da pandemia. Pronto. Vamos Então, começar é bom a pelo gente medo? falar sobre isso. Oi? Vamos começar pelo medo? O medo, assim, ele é essencial nas nossas vidas. Infelizmente, a gente coloca o medo como algo aterrorizante, porque desde criança a gente vem sendo levado a sentir medo. Então, a gente tem medo de tudo, né? Das coisas mais óbvias nas nossas vidas, como a morte, né? A gente tem medo e é algo que está presente na vida de todo mundo, não tem como correr. Mas o medo ele é extremamente necessário. Ele é o que nos protege. Então, nesse momento, quando a gente se coloca em isolamento, é porque a gente tem um medo. E o medo é que faz com que a gente preserve as nossas vidas. Então, a gente já traz esse medo lá do nosso antepassado. E ele está gravado na nossa genética e não tem como fugir dele. Então, ele é extremamente essencial para que a gente preserve as nossas vidas e daquelas pessoas com que a gente convive também, né? A ausência do medo vai fazer com que a gente se perca. E quando é que ele se torna patológico, né? Quando a Viver. gente é dominado por ele. Aí, bom, a gente, como está dizendo, a gente se coloca em isolamento como uma forma de proteção. Só que quando eu me coloco nesse momento agora de isolamento, e aí eu já não saio de casa, nem utilizando um material de proteção, quando tudo que chega à minha casa eu começo de forma exagerada, a higienizar, a não tocar em nada, a não querer falar com ninguém, aí esse medo, ele já deixa de ser um medo de proteção para ser um medo patológico. Aí a pessoa já começa, eu estou falando do isolamento porque é algo que a gente está vivendo agora, mas em qualquer outra situação que eu me coloco em um nível de proteção, de que eu me afasto de todo mundo, né? Ou eu deixo de fazer alguma coisa, eu deixo de ir ao trabalho, eu deixo de cuidar de um filho, ou eu tenho medo de que um filho saia à rua, eu começo a fazer, isso começa a atrapalhar a minha vida profissional, social, então esse medo ele já é patológico, ele já precisa de um cuidado, né? Que seja medicamentoso ou terapêutico, mas aí eu já preciso dar uma olhadinha para esse medo, porque ele já está ultrapassando o nível do normal de proteção para um nível de adoecimento. Interessante esse feedback, né, sobre esse processo comportamental, né, da paralisia, né? Às vezes a pessoa chora, né? Perde a perspectiva de futuro, né? Tudo para ele seria uma ameaça. Então ele começa a ver, o medo começa a transformar em tudo é uma ameaça à sua vida, à sua proteção. Então é um cuidado exagerado pela vida.
né? E ultrapassa até mesmo o medo de morrer, porque às vezes a pessoa ele pensa em uma proteção tão grande que ele coloca em perigo a própria vida. Entendi, entendi. Porque, por exemplo, tem algumas pessoas que nesse momento, porque você tem que higienizar as mãos com álcool, tem pessoas higienizando o corpo inteiro com álcool, passando álcool no corpo todo. Então, eu ultrapasso o limite do medo de morrer. Nesses casos Porque assim, Vaninha, Silvana, né? Vaninha, apelido de infância. não vai ser, não tem jeito nada. Silvana, é, como a pessoa conseguir se proteger mentalmente, né? Vamos dizer que ela se detectou nesse mapa que você fez aí. Qual é o que fazer, né? A pessoa que já se identificou nesse perfil, o que fazer? Percebe que Como se está. proteger, como sair disso? O ideal nesse momento é buscar orientação. Você pode conversar com alguém normal que você tenha uma certa confiança, se você não tem acesso a um terapeuta, um psiquiatra, né? Então, você pode conversar com alguém que você considere uma pessoa sensível. É o mais próximo, né? Então, eu digo assim, eu conheço a Ademir, eu sei que a Ademir é uma pessoa que estuda, que lê, que está trabalhando normalmente, que está saindo. Aí eu vou, falo com você, Ademir, eu estou acontecendo isso comigo, eu estou com medo, mas eu estou com medo, parece que é exagerado, eu não estou conseguindo sair de casa. Então, talvez uma pessoa mais próxima possa me dizer, realmente, eu também estou com medo, mas esse medo seu está muito grande. Então, aí ela já começa a perceber que o medo dela não é tão normal. Se a pessoa tiver como, o ideal é ela buscar uma orientação, porque essa orientação, quando o medo chega patológico, às vezes aquele medo não se instalou naquele momento ali, presente. Ele já pode vir trazendo, né, alguns outros medos, algumas outras situações em que está fazendo com que esse medo se intensifique agora. Então, pode ser que algo já esteja instalado, né, algumas outras situações, e nesse momento agora houve o desencadeamento. Né? Então, esse momento agora do isolamento é o gatilho para ter trazido à tona uma outra situação que às vezes a pessoa já vem vivenciando. Então, o ideal, na verdade, é uma busca de uma orientação profissional, para que a pessoa não passe pelaquela situação de que nada, é besteira, todo mundo está sentindo isso, é normal, e aí a pessoa se recolhe e continua com o seu medo. A prefeitura aqui, uma prefeitura vizinha de Cairu, eu vi que ela colocou, ela contratou alguns profissionais, né, para dar suporte social à comunidade de Cairu. Achei uma iniciativa bem interessante. Eu acho que poderia fazer parte, inclusive, de políticas públicas do município, né? Porque tem falado isso, né? A gente sempre nas conversas entre os colegas, e assim, seria o ideal, nesse momento, haver um suporte. A gente tem, assim, muitos colegas que estão se colocando à disposição, e aí eu abro também esse espaço, já que tem você, e se alguém te procura e queira uma orientação para esse momento que está vivenciando agora, você tem meu contato, pode passar, porque, de repente, assim, principalmente pessoas que não têm uma condição financeira de bancar, porque a gente sabe que, mesmo o custo aqui em Valença sendo muito inferior às grandes cidades, para algumas pessoas esse custo ainda é alto. E para as pessoas que não têm acesso, então pode ser que seja muito mais difícil. Então, assim, as pessoas, o No ideal é buscar uma final, orientação. me lembre aí de você postar em sua rede social, né? Seu Instagram, depois seu Facebook. Vamos lá, mas vamos avançando. A gente está com a proposta de fazer de 10 a 15 minutos, né? E podemos fazer um vídeo longo. E sobre ansiedade. Alguma coisa Bom, dizer que é um parente do outro, né? está tudo muito próximo, um é vizinho do outro e um bate na porta do outro, na verdade. Né? A ansiedade, a depressão e o medo. O medo, ele caminha entre a ansiedade e a depressão. O que é que acontece? Se eu estou com muito medo, né? Então eu estou com medo do que vai acontecer, do que está por vir, que eu posso perder o meu trabalho, né? O meu filho pode adoecer, eu posso adoecer. Eu não sei, eu fico pensando no meu país, como é que vai ficar. Então as pessoas começam a ter medo de N situações. Isso, é claro, vai me gerar uma ansiedade. E assim como o medo também, ele tem um padrão de normalidade, a ansiedade também ela é necessária, porque ela nos movimenta, né? Então, quando você diz assim, olha, já pode clicar aí que eu já mandei o chamado, aí o coração dá uma aceleradinha, né? Não tem o hábito de estar falando, então isso é ansiedade.
né? Aquele friozinho na barriga de que a gente vai apresentar um trabalho, de que recebeu um convite, isso é ansiedade. Mas isso nos impulsiona a fazer alguma coisa. Então, eu tenho que sentar para ler, eu tenho que sentar para me preparar, para fazer alguma coisa. Então, isso aí é extremamente normal. Só que aí, quando eu pego isso e fico, já não durmo, já passo noites sem conseguir fazer nada, e aí eu já deixo de me alimentar, eu já deixo de fazer bem o meu trabalho, de dar atenção às pessoas que eu tenho para dar, isso aí já é um exagero. Então, essa ansiedade, ela já deixa de ser normal, mas, como você falou, já passa a ser patológica, assim, junto com o medo. Seria um sofrimento de uma vida futura, né? Uma expectativa que vai acontecer. Oi? A ansiedade seria um sofrimento da vida futura que vai acontecer, que você está aqui já com medo e ansioso de uma coisa que ainda não aconteceu. Não aconteceu ainda. E você já começa a se preparar para um acontecimento futuro. E uma expectativa negativa, né? É uma expectativa muito grande. Só que aí, o que é que ela gera? Ela vai gerar uma aceleração cardíaca, né? O seu nível, a circulação sanguínea termina aumentando também, e os pensamentos disparam. E nunca pensando em algo positivo. Geralmente, esse pensamento é de que pode não dar certo, de que algo ruim vai acontecer, de que naquele momento eu posso tropeçar. Então, os pensamentos, eles começam a fervilhar, e você começa a não ter um domínio sobre ele. Então, isso aí vai fazer com que seu coração acelere, com a respiração diminua, né? Então, você vai começar a ficar ofegante, tenso, a musculatura vai começar a ficar rígida, então pode aparecer uma dor na coluna, uma dor de cabeça, crise do sono, né? Não consegue dormir, né? Sudorese também, pode ser, né? Pronto. O sistema fisiológico vai funcionar totalmente desorganizado, porque tudo que acontece no meu corpo, normalmente, no estado de ansiedade, ele vai se intensificar. Ou seja, o ansioso é aquela pessoa que vive no futuro, não no presente, né? Ele sai literalmente do presente e fica planejando com expectativas com o que vai acontecer sobre algo que ele não tem nenhum controle. Então, pode ser que aconteça ou não, mas ele já está se preparando, e se preparando de uma forma negativa, né? Que é o pior, para aquilo que vai acontecer. Eu sei que isso aí, cada um tema desse dá para a gente fazer uma hora. Não, isso aí, cada um é uma história, né? Realmente, cada um dá uma história bem longa. E a depressão? Então, vamos dizer que assim, eu comecei a sentir medo, né? Fazer esse percurso para poder a gente começar a fazer os três juntos. Então, eu comecei a sentir medo de sair, comecei a me isolar. Isso me gerou uma certa ansiedade, então eu comecei a ficar ansioso de pegar uma mercadoria na porta que eu pedi, não fui comprar, pedi, mesmo assim eu fico com medo, né? E aí daqui a pouco eu começo a me recolher, então a não sair tanto. E aí esse medo pode me levar a deprimir, né? Então eu começo em um estado de deprimir meu humor, que a depressão, na verdade, a gente termina usando depressão para tudo, mas ela tem uma variedade, né? Depressão, ela tem vários tipos. Acho que as pessoas confundem, às vezes, tristeza com depressão, né? E aí a gente termina confundindo. A tristeza, fulano está triste. Mas para ela ser uma depressão, ela precisa estar, pelo menos a depressão unipolar, que é aquela onde a gente só deprime o humor, que é diferente da bipolar, que já é uma outra história, né? A unipolar, que esse deprimir, precisa principalmente você está deprimido e por 2 semanas consecutivas, né? Vendo a vida como uma forma sem graça, sem jeito, sem prazer, e aí pode aparecer ou a insônia ou a sonolência, o apetite pode diminuir muito, você não consegue se alimentar direito, né? Não sente vontade, não sente prazer pela vida, não consegue ver expectativas. A depressão é uma desistência da vida? É uma desistência de lutar? É uma desistência de resolver? Não, eu não diria que é uma desistência da vida, é uma dificuldade de conseguir permanecer vivo, né? Ter aquela vontade. Porque, assim, eu não simplesmente eu desisto. Na verdade, a pessoa quer viver, mas ela só não sabe como fazer isso. E aí é que entra, porque esse rebaixamento do humor,
ele pode ter várias consequências, ele pode ter várias origens, porque a depressão ela é multifatorial, né? Então, pode ser que, como eu comecei a deixar de fazer uma atividade física, né? E aí vem uma questão que é extremamente importante nesse momento, é as pessoas manterem pelo menos uma atividade física de 10, 15 minutos, 20 minutos. Então, eu deixo de produzir um neurotransmissor que é extremamente importante para o meu organismo. Pode ser o tipo de alimentação que eu estou usando, né? Pode ser o ambiente com que eu estou convivendo, as pessoas com quem eu estou convivendo, está falando muito sobre determinado assunto e está me deprimindo. Então, eu posso estar pegando tudo isso e a questão genética, né? Porque eu posso já ter geneticamente a predisposição a estar naquele estado. Então, se eu tenho todos esses fatores, isso aí, quando se soma, eu posso, nesse momento agora, estar começando a entrar num estado deprimido. Aí a gente volta para aquela questão do medo, da ansiedade. Esse agora pode ser o desencadeador. Mas, na verdade, eu já tenho essa predisposição. É como se eu te dissesse assim, todo fumante vai ter câncer de pulmão. Não necessariamente, mas ele tem uma possibilidade maior, né? Então, todo mundo vai ter depressão? Não necessariamente, mas se eu tenho na minha família um histórico já de pessoas que deprimem com facilidade, que entram nesse estado de depressão, dessa melancolia mais intensa, então eu posso também começar nesse momento agora a desenvolver esse estado de deprimido e isso aí caminhar para uma depressão, que não é simplesmente uma tristeza. Entendi. A tristeza é mais passageiro e a depressão é mais continuado, né? Um período mais longo, né? E nesse período, que a gente vive de tanta notícia, de tanta ameaça, né? Eu acho que é muito propício, né, para que a gente desencadeie todos esses processos que a gente vem conversando aqui nesse vídeo, né? A gente liga a televisão, as redes sociais, só vê notícia de ameaças, né? Ameaça As a mensagens. vida, ameaça a sobrevivência material, né? Que é o desemprego, que é a crise financeira. E aí você tem tudo isso bombardeado na sua mente, você não consegue processar isso, né? Ou você tem algumas fragilidades emocionais, isso repercute em você, desencadeando medo, né? Ansiedade, depressão, não é isso? Todos esses três, eles vão estar caminhando juntos, na verdade, nesse momento agora, né? Então, as pessoas precisam estar alertas se eu estou ficando muito ansioso, se eu estou me recolhendo, se eu estou ficando muito triste com as notícias. E aí começa, né? Então, assim, antes de dormir, eu não preciso assistir o jornal antes de dormir, porque eu sei que naquele jornal daquela noite ali, no geral, vai passar as, as, as notícias do dia, né? Um resumo do que aconteceu durante o dia. O número de casos, Quantos né? Correios? O número de óbitos, né? Que aumentou. E aí, se eu já estou em uma situação onde eu me deprimo com facilidade, isso aí vai ser mais um incentivo, né? Se eu já estou próximo a perder um trabalho, ou se eu vi que no lugar onde eu trabalho já houve demissão, e aí eu começo a pensar que eu posso ser o próximo, eu já vou gerar também ansiedade, né? E esse medo vai estar presente nisso aí tudo, que o medo ele vai estar ali perambulando entre um e outro. Não é fácil para esse momento que a gente está vivendo, né? Não é fácil estar sobrevivendo a isso de uma forma saudável. Eu gostaria que você fizesse aí as considerações finais, tá certo? A gente aqui avançou bastante e depois a gente pode fazer novos, especificamente sobre esse tema, né? Ou um Sobre tema cada específico. um. Fazer uma consideração final, dar uma mensagem, né, de rumo para as pessoas, né? Que as pessoas possam, de alguma forma, se livrar desse processo, né? Ou se blindar, ou buscar uma postura mais saudável. Faça aí as suas considerações e divulgue sua rede social aí. Bom, para as pessoas agora, elas precisam começar a pensar que esse momento, é um verdadeiro desafio nas nossas vidas, né? Ela não pode, a gente está lutando contra algo que as pessoas ainda não têm um tratamento específico. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o que está próximo de mim. Conversar com as pessoas que estão mais próximas, ver quais são as coisas que eu tenho no meu trabalho, que eu posso me garantir se eu vou sair ou não, que tem uma maior garantia.
Se eu tiver como fazer algum nível de economia, eu começar a economizar, porque isso vai me gerar uma maior tranquilidade, né? Começar a fazer, é como se fosse uma guerra mesmo. Então, se você está em uma guerra, você vai começar a fazer algumas economias, tanto no nível de alimentos, eu não vou gastar à toa, eu não vou comprar roupas agora, eu não vou começar a comprar sapatos agora, porque algumas pessoas podem desencadear justamente isso, essa necessidade de fazer compras, né? Eu vou procurar cuidar da minha saúde mental, que é algo mais complicado agora, de vocês assim, como alguém pode cuidar da sua saúde mental agora? É o que está mais próximo da gente, o que está nas minhas mãos, que eu falei, fazer uma atividade física, mesmo que seja dentro de casa, a gente tem visto algumas pessoas fazendo corridas dentro de casa, isso é uma forma de cuidar da sua saúde mental. Ter uma alimentação saudável, ainda que seja aquela alimentação básica, não precisa ser nada extraordinário, né? E ter uma rotina. Isso aí é indispensável para que a gente cuide da nossa saúde mental. É você estabelecer uma rotina diária. Eu preciso saber a hora que eu acordo, sempre, geralmente, nos mesmos horários. Então, hoje, mesmo sendo domingo, eu acordei o mesmo horário, de sábado, de sexta, de quinta, e aí sucessivamente, para eu conseguir me manter acordando nos mesmos horários. Depois que eu acordo, o que é que eu vou fazer? Então, eu sei que eu vou cuidar da minha casa, preparar uma alimentação, aí depois eu tenho uma leitura que eu faço, isso no meu caso, né? Vou assistir algum vídeo, aboli assistir todos os jornais, como eu estava assistindo logo no começo. Então, fui estabelecendo, eu preciso estabelecer uma rotina diária do que eu vou fazer. É a melhor forma que hoje a gente tem para cuidar da nossa saúde mental. Dentro das minhas possibilidades, do que eu tenho para fazer dentro da minha casa, o que eu posso estabelecer, como todo dia eu vou fazer as mesmas coisas, para que meu cérebro se acostume que ele existe uma rotina e que ele não vai ficar desviando para as notícias extras, né? Então, eu preciso fazer isso para poder cuidar da minha vida. E a melhor forma que tem hoje é você estabelecer uma rotina diária para você cuidar da sua saúde mental. Ótimo. Bem, eu faço isso, né? Você falou, acordo todos os dias no mesmo horário. Não pratico exercício físico regular, não consigo fazer todo dia. Eu tenho que estar empolgado no dia. Mas tenho o hábito de ler pelo menos 2 horas por dia antes de dormir. Faço isso há 25 anos, para organizar o meu pensamento. Aí eu organizo o pensamento e eu consigo dormir. E boto programa, geralmente documentários sobre história ou programa sobre natureza, para ir dormir. E aí, Totalmente diferente. e tenho 5 anos que não vejo televisão. Eu não assisto mais televisão, tenho 5 anos. Eu não aguento mais Puxa, tanto lixo. é verdade. E me mantenho informado pela internet. Então, televisão para mim já não existe mais, a minha informação é a internet. Evania, muito obrigado. Né? A gente extrapolou aqui o tempo, mas a conversa estava tão boa. Falar E, de saúde mental é quase impossível é, no extrapolar é, o tempo. mas muito obrigado, parabéns. Né? Eu conheço você, sei da sua responsabilidade. Sempre você foi uma pessoa responsável e deve ser uma profissional de primeira linha, porque eu sei que você é uma pessoa dedicada e extremamente responsável. Muito obrigado pela entrevista, né? E divulgue sua rede aí agora, para a gente concluir. Minha rede o meu Instagram é psi.silvanaandrade, psi.silvanaandrade. E aí, quem quiser entrar ou buscar, quem quiser mandar uma mensagem no direct, né, particular, se quiser alguma orientação, pode ficar à vontade, que nesse momento agora eu estou disponível, né, a estar dando essa ajuda a quem precisar de orientação para passar essa fase de uma maneira mais fácil, né? Valeu, E minha quem amiga. procurar também, que quiser orientação, você só me avisar. Isso. Tá fazendo. Valeu. Muito obrigado. Vou concluir aqui e depois a gente fica conversando. É.